Olá amigos, começamos um vídeo aqui hoje, especial do aniversário do canal Marco Júnior Orquídeas. E como eu havia dito para vocês, eu volto às origens, gravando os orquidários de grandes amigos que me acolheram muito na orquidofilia. Então hoje nós estamos juntos aqui no Orquidário Teste, em Marechal Floriano, um lugar maravilhoso, como vocês podem ver. Tudo aqui é muito lindo. Olhem essa visão. E o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui é um pouco sobre o cultivo do meu amigo Fábio Teste, do Orquidário Teste aqui. Estamos juntos aqui, Vinícius, Silvana, a esposa do Fábio Teste, no qual eu mostro para vocês hoje aqui um pouco sobre o cultivo do Teste em relação às plantas. E vamos falar juntos sobre todo esse cultivo, a orquidofilia em si, que nos ensina bastante. Então, desde já, nós todos pedimos o like para esse vídeo. Se você que está assistindo hoje ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque todos os dias aqui temos muitos vídeos sobre cultivo de orquídeas. Vamos lá. Amigos, estamos aqui, meu amigo Fábio Teste. Teste, obrigado mais uma vez por nos receber aqui no seu orquidário, abrindo as portas para a gente sempre, mais uma vez, para mostrarmos um pouco sobre todo esse cultivo que ele tem aqui. Lembrando para vocês que o Orquidário Teste foi o primeiro orquidário de produção, de grande produção que eu conheci. Fui muito bem recebido, sou recebido muito bem aqui todas as vezes que eu venho. Não é porque eu estou na presença dele que eu falo isso, porque todo mundo sabe que é um grande amigo. E assim, abriu as portas para nós aqui mostrarmos para vocês hoje tudo isso. Então do nosso lado aqui já temos uma toceira enorme de Miltônia. Teste, fala um pouquinho para gente sobre quantos anos você acha que tem essa planta e o cultivo dela. Essa planta deve ter aproximadamente uns 10 anos de cultivo já. Ela está plantada num chachinduro daqueles antigos e uma floração muito exuberante. Exuberante é a palavra correta. Tem muita floração, ainda muitos botões para abrir. Na realidade só está com uns 50% aberto. Ela daqui uns 10 dias está no pleno, no auge. É uma planta que requer uma luminosidade maior para uma floração maior. Se colocar muito na sombra, ela não flore. Ela já gosta mais de ficar no tempo, uma planta que gosta de chuva. Lembrando que aqui onde nós estamos, olha só, você filmar um pouco mais pro alto, não tem sombrite aqui. É totalmente livre, aberto. Então, como o Fábio Teste falou, é sol pleno. Aqui nós estamos num dia bem cedo, de manhãzinha ainda, o sol começando a nascer nesse ponto, mas pega toda a luminosidade. E filmando aqui de perto para vocês, o que eu quero mostrar é que ela brota toda essa bainha aqui, olha, e na ponta dela o botão, como nós vemos aqui onde vai abrir. E aqui um ponto que eu quero importante lembrar para vocês, olha só. É uma planta de raízes finas. E por ser de raízes finas, gosta muito de toco, cachepô, placas. Uma planta que a gente não vê muito em cultivo em substrato, né, Teste? É difícil, é mais cultivo aéreo, vamos dizer. Isso assim, aí, né? Um pouco mais rústico mesmo. Agora nós vamos entrar porque tem muita floração linda para mostrar para vocês. E de cara eu quero mostrar para vocês o seguinte. Em visão geral, vou pegar uma planta, porque eu queria falar sobre ela para vocês. Nós estamos em plena época de floração das Cattleyas velutinas. E trouxe agora para mostrar para vocês essa floração exuberante, muito linda. Uma planta muito bem armada, pétalas e sépalas largas, labelo muito plano, muito linda. E o Teste aqui tem uma coleção muito grande delas. Ele foi pegar mais algumas pra gente poder ver. Essa é a mãe daquela. Essa é a mãe daquela, olha só. Bem maior. Uma toceira já. Olha só que linda. Muito bacana. E agora eu vou passar aqui para vocês, nessa visão geral, que é onde o Teste recebe a gente no orquidário, para vocês verem um pouco a pouco de cada uma que tem aqui. Teste você já conhece, porque eu já mostrei muitas vezes aqui no canal. Ele é um grande colecionador de micro-orquídeas. Muitas micros. Temos essa aqui florida no momento. Em cachepô. Muito bem enraizada. Uma prostéquia. Kauski. Muito linda. Teste vai soprando os nomes, porque nem tudo eu sei, né, gente? Então vamos aprendendo todo mundo junto. O que vai importar muito nesse vídeo que eu quero falar para vocês é o cultivo acoplado que o Teste usa muito aqui no orquidário. Eu falo sempre muito para vocês e cada vez mais muitos amigos orquidófilos, muitos iniciantes, eu tenho instruído e muitas pessoas vêm adotando esse método porque é um método muito bom de cultivo. Aqui ele plantou algumas valquerianas em cultivo de vaso plástico com substrato numa casca. Então vamos ver aqui bem de perto, olha só. A planta ela vem enraizando pela madeira. As raízes que precisarem de mais umidade vão procurar o substrato e esse pouquinho de esfagno aqui em cima só nas bordas. E as raízes que não precisarem de tanta umidade assim vão enraizar
pela peroba, pelo pau de café, o que vocês forem usar e o que o teste que for usar também. Então isso é muito bonito de se ver. Aqui também tem mais algumas, nesse mesmo cultivo que eu mostrei para vocês aqui agora. Fica tudo muito padronizado, muito bonito. E Teste, qual é a diferença que você notou no cultivo para essas plantas assim? Assim, que eu notei é o seguinte. No plantio acoplado, quando você pega um vaso com bastante drenagem, igual esse aqui, ó, ele é bem furado embaixo, ele tem o relevo para não tampar se você quiser colocar em cima da bancada. E as laterais dele são todos muito bem drenado mesmo. E aqui eu planto da seguinte forma. Se você plantar sem ser o plantio acoplado só na casca, você precisa de muita água. Isso. O meu clima aqui é mais úmido, então eu não tenho como molhar todo dia. Eu molho muito importante essa informação. No inverno de 1 a 2 vezes por semana, bem molhado, e no verão em torno de 3 vezes por semana. Quando se for só na casca, ele desidrata muito fácil. Quando você coloca nesse esquema de plantio acoplado, aqui ela estava num vaso menor, foi plantado ontem num vaso maior, aí você coloca a casca, por baixo, como dreno eu coloco macadame. Muito bom. E aí aqui é só uma camada de esfagno. Quando a pessoa molha todo dia, não tem necessidade de colocar tanto esfagno. Como eu molho no máximo 3 vezes por semana, aí eu coloco uma fina camada, se você olhar aqui, ó, é só por cima, é pouca coisa, ó, tá vendo? E uma coisa que eu notei, que você não deve, aqui ó, que é bem mais aparente, que você não deve encher o vaso até na borda. Até a borda. Se você olhar mais de perto, praticamente todos os vasos têm uma linha. A função dessa linha é você plantar, você tem um marcador que você planta dali para baixo. Porque você fazendo isso na irrigação, ele não transborda, a água penetra, bate, fica uma coisa mais organizada. Compacto, organizado. Isso. E outra coisa, na hora de transportar, como a macadame ela é muito frágil, ela sai fácil, né? E ela cai. Frágil em relação a cair. Porque ela é um excelente substrato, porque aguenta aí 5 anos sem decompor, porque na realidade as plantas não gostam de matéria orgânica. E não absorve toxina nenhuma, nada. Ela é praticamente inerte, né? E também fiz o teste aqui no lugar da macadame. Quem tiver casca de peroba picada, em alguns lugares eu utilizei isso. Aqui você tem um mix que eu falo, que é casca de peroba preenchendo os espaços com macadame. Também eu vi que tá dando um belo resultado, entendeu? Agora, a Teste falou 2 coisas muito importantes que eu vou frisar para vocês. Primeiro, o vaso dele aqui é diferente do que eu uso e vocês notaram pelo que eu sempre tenho falado. Ele tem esses riscos laterais que é para drenagem. A gente sempre tem que falar e mostrar, eu, por exemplo, tomei esse cuidado, porque o meu clima é totalmente diferente do clima aqui do Orquidário Teste. Eu moro em Vila Velha, Espírito Santo, Teste mora em Marechal Floriano, Espírito Santo. Aqui a região dele faz frio, é úmido, então todo esse verde que vocês estão vendo aqui está bem úmido, ele tem esse frescor da manhã, é totalmente diferente. Ele molha as plantas dele 2, 3 vezes na semana, né, Teste? Isso. A quantidade de chuva aqui, de umidade, é muito mais forte. Então, ele precisa de ter essa drenagem a mais. Nós que moramos em região quente, não podemos ter essa drenagem lateral, porque senão a gente perde umidade no vaso, que é totalmente diferente, né, Teste? Nós precisamos ter um substrato com um pouco mais, bem mais drenado, o substrato em si, mas que preserve um pouco a umidade. E esse cultivo dele aqui é excepcional. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que foi um exemplo que ele deu, isso aqui, olha só. Ele pegou na mão esse vasinho, foi esse, né, Teste? E agora eu quero mostrar. Muita gente tem dúvida do que fazer quando uma planta cresce num vasinho e precisa mudar porque ficou pequeno. Então vejam bem, esse vaso ficou pequeno para essa valqueriana. Ele simplesmente colocou o vaso menor dentro de um vaso maior, completou com um substrato e um pouquinho de esfagno. Repare então que ele não fez corte nenhum, nem na planta, nem na raiz. A planta aqui não sentiu nada. Ela simplesmente foi acoplada no vaso. Futuramente, se ele quiser, ele pode novamente colocar esse vaso dentro de outro, e dentro de outro, e dentro de outro, e acoplando, que fica maravilhoso, não tem deficiência nenhuma. Só lembrando aqui que esse tipo de vaso é esse vaso furado. Muito bacana. Porque o que eu notei? É um vaso excepcional para cultivo de valqueriana, aclande,
essas plantas mais aéreas. Só que ele tem, como ele tem muito frestas, as raízes ele abraça o vaso. Verdade. Se você na hora de replantar, eu vou arrancar. Então você, não é que ela vai sentir, ela não vai morrer, mas ela sente muito. Então eu adotei o esquema de acoplar dentro do vaso e preencher. É um plantio não traumático que eu falo. Se vocês repararam o que ele falou, realmente é esse daqui, olha só. O vasinho aqui dentro, ele é todo bem furado. Vou tentar limpar aqui, ó. Todo bem furadinho. E ele somente acoplou, igualzinho aquela ali. Então o que acontece? A única diferença desse vaso para esse é a cor. E como eu falo novamente, é um vaso excepcional. Só que como ele é muito furado, se for um vaso que ele é todo fechado, você até consegue tirar para plantar. Que aí você consegue tirar numa facilidade maior. Nesse caso aqui, se você tirar, você estraga, detona muitas raízes. E aí eu vi e notei em trabalhos que eu fiz anteriormente, que quando eu coloquei o vaso aqui dentro, ele pegou e teve um crescimento, um desenvolvimento muito maior em relação Amigos, a isso. são muitas dicas de cultivo. Vão anotando tudo isso, aprendendo, porque a função desse vídeo é mesmo mostrar o cultivo adotado em orquidários profissionais. Então, mostramos floração, mostro mais floração para vocês aqui agora. Plena época das labiatas, muito linda. Durigan florida, mais quem aqui, Tesh? É Durigan. Durigan também. Olha só, esse dendróbio aqui é muito lindo. Dendróbio é uma outra paixão que eu tenho, né? Tesh tem uma coleção infinita aqui de dendróbio, muito lindos no orquidário. Além das micros que nós já vamos para dentro ver. Esse daqui a gente fez a fecundação, estamos aguardando ver se vai pegar. É um dendróbino muito bonito, é o Sanderai lusitania, variedade. Muito lindo e cheiroso. É uma espécie muito bonita. Temos esse outro aqui que para mim ele é muito exuberante. Esse dendróbino ele fica florido em torno de 2 meses. Nossa, e pétalas e sépales muito grossas, olha só. E aí muito duro a floração. Esse aqui é um dendróbino híbrido, né? Fário coral. E aí a gente fez o cruzamento com esse dendróbino aqui. Porque bacana. são 2 dendróbinos que fica mais... Aqui a cápsula, gente. Então ficam 2 meses floridos. Esse aqui já tem 1 mês e meio. E olha Bem como bacana, está exuberante ainda. Parece que abriu hoje a floração. Então são plantas que comercialmente muito viável pela duração de flor, muito belos. E esse ano que até floriu pouco, ele costuma encher mais de flor, que é uma característica do dendróbio. Esse aqui deu pouca flor porque eu deixei ele um pouco na sombra para ele dar uma recuperada, que eu já tinha feito cápsula ano passado. E agora a gente vai fazer de novo, que é um dendróbino de muita resistência. Bem bacana. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é esse híbrido aqui florido, maravilhoso. Fiquei encantado com essa floração, muito grande, de uma cor assim espetacular, muito lindo mesmo. Reparem essa floração, vou sair da imagem para vocês verem só a flor. Muito lindo. Me lembra muito bem a forma de flor, né? De uma chinês bronze, de uma bicolor, né? Lembra muito a gente, muito maravilhosa. Aqui temos também cicla florida. O outro plantio acoplado, mas nunca chepou agora. Isso é para quem gosta de muita flor, né? Não gosta de planta com pouca flor, então toma essa encíclica aqui, maravilhosa. Isso é planta, gente, que a gente sempre vê exposto em exposições, tá? Tesh é um amigo que ele leva muita planta para exposição sempre. Ali atrás tem muito troféu que ele ganha à vontade, não tem nem onde guardar mais, né, Tesh? Isso é bem bacana e muito linda, uma planta assim, torcerada, maravilhosa. Mais labiata florida. Aqui é uma pena que eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque semana passada eu estive aqui, vi essa floração no auge. É uma púmila amoena. Lindíssima, olha só. O Tesh, ele fez um cruzamento aqui entre 2 plantas púmilas amoenas. Vou trazer para mostrar para vocês aqui agora. Também 2 plantas. E é aquilo que eu falei para vocês. Ele fez um melhoramento genético entre a espécie, né? De variedade de coloração, de vegetativo totalmente, para aperfeiçoar ainda mais uma floração que, ao meu ver, já era excelente. Mas melhorar nunca é demais. E chega de tanto falar só aqui na frente, né? Vamos entrar pro orquidário para vocês verem esse mundo que é aqui e mostrar para vocês algumas florações que tem aqui no orquidário hoje e vamos conversar um pouco. Já de início, esse aqui é o cantinho do Tesh,
onde ele coleciona muitas micros. E micro, o nome já diz, né? São orquídeas bem pequenas e nesse volume todo a gente vê muita micro aqui. Então, para começar o teste, vai começar mostrando pra gente aqui uma micro, bem micro, para depois nós olharmos outras florações. Essa daqui é uma das menores orquídeas que eu tenho. Ela tá de botão. Ela é uma micro, assim, muito interessante. É umas raridades que gente, isso nessa imagem ficou lindo, teste. Maravilhoso. Muito show mesmo. Agora aqui... Só relembrando que a micro em si, ela já gosta menos, a maioria, né? 70%, 80% gosta de um pouco mais umidade. Uhum. Então, são plantas que normalmente eu uso um pouco mais de esfagno, xaxim, para dar um pouco mais de umidade na planta. Muito bom. E nada de muito sol também, né? A maioria, né? Aí temos as exceções, igual essa é uma planta essa é uma exceção que gosta de sol. De sol e já gosta um pouco menos umidade. Agora, olha isso aqui. Amigos, vejam, vou sair da imagem para vocês verem somente a planta. Olha só, quanta floração e quantos botões ainda para abrir. Olha só, esse arranjo aqui maravilhoso, no cachepô, um pedaço de toco de pau de café, pelo que eu vejo. Muito, muito, muito lindo. Agora vocês imaginem isso numa mesa de exposição. Então é aquilo que eu falo para vocês, né? Exposição maior do que eternizar em um vídeo, não tem. Então vamos mais uma vez eternizar aqui em mais um outro cultivo que eu tô fazendo nas micros. Aqui já tem uma planta que é cultivada já há 1 ano e pouco, 2 anos no máximo. Lindo. No coquim. É um coco que a gente acha aqui na região até. E as micros adoram esse tipo. Vejam esse enraizamento, Por quê? gente. Tem a claridade que ela emite aqui e tem a umidade aqui dentro. E olha o vegetativo dessa micro. Lindo, lindo, lindo. É uma micro que eu gosto muito também. Agora, uma orquídea que é micro ou é mini, que a gente não define muito bem, Sofronites. Teste, como você define a Sofronites, Serna? Eu acho que já é uma mini orquídea, não é uma micro. Ela, pra mim, micro tem a intenção de ser pequeno demais mesmo, né? Eu considero abaixo de 1 centímetro micro. Uhum. E o pé não ultrapassar 10 centímetros. Temos aqui uma Sofronites Serna litorânea, já florida. Mais um botãozinho aqui para florir. Eu tenho que ficar muito atento na minha coleção de Sofronites em casa, porque já floresceu uma lá em casa que acabou passando despercebida. Vejo aqui no teste. Então tenho que ficar sempre de olho, porque começa a floração delas. E isso é maravilhoso. Gosto muito dessa espécie. É bem legal mesmo a gente ver. Aqui já é uma coisa mais tangível a nós. Quando nós falamos de coquinho, igual ele mostrou. Esse aqui é realmente o coco, né? Coco comum. Coco comum, coco de praia, tá? Tirado aquela casca dele, né? Aqui onde guarda o coco. Meia bandinha, furadinho. Olha que linda. E florida, com esfagno dentro. Olha, bem úmido. Bem gostosinho mesmo, bem úmido. Bem bacana. Aqui tá uma orquídea que foi uma descoberta que eu fiz há 3 anos atrás. Essa daqui é a Pabistiella Isabella, em homenagem à minha filha. E essa daqui é uma outra micro que... Essa de cima. Essa aqui é uma outra micro muito rara. Conheço só mais uma pessoa que tem dela, que é uma Pabistiella bofiana, que também foi descoberta aqui do orquidário. E aqui só para mostrar, essa aqui literalmente é a menor orquídea que eu tenho dentro do orquidário. Impressionante. Eu ainda não sei o nome dela, está em processo de catalogação. Aí a gente vai aguardar para ver o que é. Provavelmente é uma outra espécie nova. Muito, muito linda. E agora nós vamos andar para mais um lado aqui, porque eu quero mostrar para vocês sobre padronização de cultivo aqui no orquidário. Por quê? Vamos andando rapidamente aqui, que eu quero mostrar para vocês um tema que eu vou abordar, mas que tem que ser assim, de uma maneira de fácil compreensão para que todo mundo entenda o que eu vou falar aqui agora. Vocês vêm lá em casa, eu vou pedir perdão desde já se ficar muito barulho de areia aqui embaixo, que é onde a gente pisa, olha só, para reter a umidade tem muita areia. Então pode ser que tenha um som a mais no vídeo. Mas aqui, o teste também ele abre muitos frascos, muita bandeja, porque a produção em laboratório aqui também é muito grande. Então ele tem o cuidado de, além de abrir frascos
abrir bandejas, ele depois tem que fazer todo um trabalho desse pela frente, que é de individualizar cada planta, separar nos vasos, igual vocês veem aqui, ó. Todos os vasinhos com espécies separadas, todas etiquetadas, tudo aqui muito padronizado. Porque aos olhos de quem visita, de produção também, as pessoas têm que saber que existe esse controle de cuidado de cada espécie, de cada melhoramento genético e por aí vai. Eu não vou poder mostrar para vocês hoje isso aqui florido, porque não está na estação de floração, mas eu vi esse cachepô. Que orquídea que é essa aqui, Teste? Me lembra o nome dela? Tem, é uma... Vamos ver aqui. Aqui dentro. Dinema polybulbum. Gente, olha esse enraizamento aqui. Como que essa planta caminha brotando. E eu vi isso em floração e é maravilhoso. É muita floração que dá nessa planta aqui. Maravilhoso mesmo. Aqui está outra espécie, que também é um plantio acoplado, mas utilizando um cachepô. Lembrando como é uma puma que requer um pouco mais de umidade. Ela aqui tem bastante esfagno aqui dentro. E é uma planta que já está plantada aqui mais de 5 anos. Repare o enraizamento. Ela está abrindo, essa planta é uma planta excepcional de forma, porque a púmula, quando ela abre, ela entorta, depois ela dá uma acertada. Então essa é uma púmula rubra, muitas frentes de brotação, brota bastante. E a Púmula e préstamos brotam muito, né, Teste? Brota. E agora nós vamos falar sobre isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ainda naquele tema. As bandejas. Teste, eu passei despercebido pelas bandejas. Mas lá tem. Aqui? Ah tá, é aqui mesmo. Na isso outra, mesmo. Na outra ainda. Vocês vêm lá em casa, como eu deixo as bandejas com seedling se desenvolvendo, o crescimento que eu sempre tenho mostrado para vocês. E agora nós vamos falar sobre isso aqui, olha só. Olha só. Muitos seedlings se desenvolvendo, muitas bandejas, todas elas também muito catalogadas de quem é quem no cruzamento. Então é bom eu poder, junto com o teste, mostrar para vocês isso aqui, porque é toda a fase de plantio, de cuidado no orquidário. Tem frasco, tem bandeja, tem as plantas menores, tem as plantas maiores, tem as plantas florescendo, entendeu? Então tudo isso se cultiva em um orquidário. E a saúde de um vegetal, ó, teste, vou deixar teste mostrar. Olha só. Não vou eu mostrar não. Aqui um breve relato como eu faço. Essa bandeja aqui tem em torno de 6 a 8 meses no máximo. É uma bandeja que tem um índice de pegamento superior a 95%, que é o ideal. E outra coisa, você sabe que uma bandeja está bem quando você olha por baixo e as raízes já estão saindo. Essa bandeja já está aqui no processo de aclimatação, porque ela estava num lugar mais sombreado um pouco. Bacana. E aí aqui vão ficar definitivamente. Então eu trago ela, deixo aqui em torno de 20 dias para se aclimatar, sem tirar. E daqui vai para o vaso número 5. Com um dreno embaixo e esfagno com macadame misturado. Muito bom. Entendeu? Olha a característica, olha a qualidade, né? Muito resistente, não são plantas moles, são plantas que já estão bem aclimatadas, está num ponto de plantar. Esse aqui eu acho que é o ponto ideal de plantio. Eu não gosto de deixar muito grande. Muito grande, exatamente. Porque eu acho que daí você perde muita raiz. A planta desenvolve melhor, porque ela não precisa disputar tanto nutriente com todas as outras, né? Olha, eu tirei, olha só olha o tamanho das raízes. Impressionante. Entendeu? São tiradas aqui, arrebentou um pouco, porque foi tirada um pouco a força, mas estão indo bem. Outra dica que eu falo, que no momento que for retirar as plantas da bandeja, molhar o máximo possível. Quanto mais molhada elas tiverem, mais fácil fica de tirar da bandeja. Exatamente. Agora nós vamos dar uma pausa nesse tempo aqui dessa gravação das bandejas, porque nós vamos visitar a estufa de baixo, né, Teste? Então nós vamos caminhar um pouco e vou mostrar para vocês continuando esse tema na estufa de baixo. Amigos, é vídeo aqui no canal quando eu mostrei o Teste fazendo essa nova estrutura aqui dessa estufa. Foi um vídeo onde eu mostrei para vocês como se fazia uma estrutura nova de um orquidário profissional, algo mais amplificado mesmo, né, um pouco bem maior, e começamos ainda abordando o assunto sobre bandejas. Então aqui nós temos muitas bandejas a mais, que fica num cuidado especial aqui. Lembrando a todos vocês que tem que ficar um pouco mais úmido, porque as plantas ainda, os cidres, eles não têm capacidade de reserva de nutrientes, né, Teste? Eles não conseguem armazenar água, então tem que ficar um pouco mais úmido para que nada se perca. Então aqui ele encheu a estufa muito rápido,
sempre com cruzamentos selecionados, plantas já melhores. Então ele separou uma seleção aqui do que é coleção dele realmente. Então tem muita valquiriana da coleção dele, muita rissoniana, que é o que ele gosta bastante. Schofieldiana. Vamos caminhando que nós vamos mostrar sempre. Olha só, cultivo em pau de café, como eu falo para vocês. Reparem quanto pau de café tem aqui, ó. Essa lateral toda aqui é com seedlings em pau de café. Em pau de café. E nós vamos andar para lá agorinha, porque eu vou mostrar para vocês bem de perto como que se dá o enraizamento ali no pau de café. É muito nítido, é muito bacana para mostrar para vocês isso aqui. Reparem nessa imensidão verde que é maravilhoso. Tem bandejas que estão aqui há menos tempo, né? Como o teste explicou. Elas ficam aqui um tempo a mais para crescer, se desenvolver, e depois elas aclimatam lá em cima para poder ser Essa parte dividido. onde está a bandeja aqui é a parte mais fresca do orquidário. E um pouco mais sombreada, porque aqui é um corte num barranco e o sol passa do lado de lá, então aqui é uma parte mais fresca. Por isso que eu optei em colocar a maioria das bandejas. A gente tem aqui em torno de 20 mil mudas na bandeja e estão indo bem. Eu tenho um índice de pegamento superior a 95%. Nossa, em média. Maravilhoso. Aqui tem uma planta que vai indo daquilo que a gente falou. A gente não tirou porque ela fica muito garrada, tá vendo? Aqui, aí eu só acoplei ela dentro de um outro vaso. Olha o vegetativo dessa planta. Perfeito. Entendeu? Porque quando você arranca ela aqui, você agride um pouco. Esse é um que está bem evidente o vaso, mas aqui, se nós olharmos de perto, tem muitos desses que estavam, ó, dentro do vaso e foi acoplado em outro vaso. Aqui, ó, tudo aqui. Aqui você nem vê o vaso quase, ó, tá lá dentro. Isso aí. Porque ela subiu. E olha como é que se desenvolveu a planta. É maravilhoso. Eu quero mostrar para vocês aqui agora, olha só. Estamos no fim da floração, mas é paixão de muitos, é do teste aqui reprodução. As Schofieldianas, que nos lembra muito a granulosa, elas têm muita semelhança entre si, mas nós também conseguimos fazer muita diferenciação depois que a gente sabe a diferença de uma da outra. A diferença maior da granulosa, eu acho, é em relação à grossura do bulbo. As Schofieldianas são bem fininhas, né? E a floração nossa da Schofieldiana é final de dezembro em diante, né? E a granulosa é antes um pouco. Lá para novembro a gente vê floração. Outubro, novembro a gente vê floração dela já. Aqui tem muitas ametistas brotando e crescendo. Canso de mostrar para vocês nos meus vídeos, mostro de novo, porque a brotação das ametistoglossas é algo muito surpreendente. Cresce muito as plantas. Você pega uma planta dessa aqui, ela foi tirada da bandeja há aproximadamente 3 anos. 3 anos. E já vai florir. Essa é a primeira planta que vai florir desse cruzamento. E isso é muito rápido, porque a espera normalmente para uma ametistoglossa, para uma gutata, são 5 anos, né, Teste? São 5 anos em média. Aqui o que eu gosto muito de utilizar nas minhas plantas, aqui você até consegue ver em relação ao Basacolt Mini. Muito bom. Que é um adubo de liberação lenta que a gente Isso usa. Eu mostro para vocês sempre nos meus vídeos, que eu uso muito isso aqui lá em casa. Todas as minhas plantas, após o replante, plantio, eu sempre uso isso aqui. Teste, você que é um engenheiro florestal, né? Entende muito de química, de tudo isso. Fala pra gente sobre esse produto. Quais são as propriedades dele e como que ele age nas plantas, para que fique muito evidente para as pessoas que estão nos assistindo aqui, os inscritos, saberem sobre isso. Esse tipo de adubo é um adubo de liberação lenta, e a cada grãozinho desse, a gente chama que ele é perolizado. O que é isso? Esse adubo, ele foi feito para toda vez que você molhar a planta, no caso aqui a orquídea, vai liberar uma quantidade exata de adubo em doses homeopáticas. Então é o seguinte, a vantagem dele é toda vez que você molhar, vai liberar um tanto de adubo para a planta. Então você pega aqui um lote grande, praticamente você não vê plantas com folha amarelada. Então é um adubo que eu tenho uma consideração muito boa com ele, porque é um adubo químico, você sabe exatamente, ele tem nitrogênio, fósforo, potássio, mais 8 micronutrientes, boro, zinco, cálcio, magnésio, enxofre. Então é um adubo muito completo. A única complementação que eu faço em relação a esse adubo, eu utilizo um adubo específico, no caso que é o Floresce, para floração. Eu falo muito para vocês sobre isso. Já tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre os adubos que eu uso e recomendo.
E eu uso esses adubos após uma longa conversa que eu tive com o Teste, ele me instruiu e eu vejo que ele usa. Agora, novamente, ele falou para vocês, então eu vou deixar bem claro. Nós usamos Ciacrop, né, Teste? Ciacrop, Floresce, Rotex, em doses bem diferenciadas. Rotex, ou quem usa o Rotex, o Ciacrop não usa. Isso aí. Quem usa Ciacrop não usa o Rotex. Exatamente. Porque são adubos muito semelhantes. Isso. As químicas, elas se anulam. Então, quando usa um produto, dá evidência a um ou outro. É o Ciacrop e o mais importante que ele falou aqui pra gente, que tem que deixar bem claro, é o seguinte. Os adubos químicos, tanto essas bolinhas, né, que a gente mostrou pra vocês aqui agora, as verdinhas, que eu vou novamente mostrar para dar evidência aqui à minha fala. Tanto essas bolinhas que nós utilizamos no vaso, que são de liberação lenta, quanto os adubos químicos, eles são muito inspecionados, né? Eles têm um balanço, uma preocupação das empresas que produzem para que o nitrogênio, o fósforo, o cálcio, o potássio, os micronutrientes sejam bem balanceados. Não é à toa que nós temos o NPK. Nitrogênio, fósforo e potássio. Tem que ser tudo bem balanceado para que haja realmente um resultado nas nossas plantas. E esse adubo, esse adubo de liberação lenta, é um adubo que eu acho que ele tem uma qualidade muito grande. É um adubo que um iniciante dificilmente erraria. Por quê? Você pega uma planta dessa, olha aqui a quantidade de adubo muito próximo à planta e ela não queima a planta e não queima as raízes. Olha aqui, isso aqui é um dendróbino. O dendróbino, ele de vez em quando ele seca a folha, é normal, mas olha aqui, ó, a quantidade de adubo muito próximo e você não tem perca. E a vantagem, esse adubo fica 6 meses agindo, liberando adubo gradativamente, homeopaticamente. Toda vez que você molhar, vai liberar. E é uma quantidade muito grande. Quando você tem uma estrutura igual eu tenho aqui, que você gasta muito tempo adubando, isso te economiza tempo e dinheiro. Isso mesmo. É um adubo um pouco mais caro, só que quando você coloca ele durante 6 meses, ele fica em torno de 20% de um adubo convencional. Então é o caro que sai barato. Exatamente. Importantes esses minutos de adubação, porque a gente entende o seguinte. É um orquidário profissional, de grande produção, que eu mostro para vocês aqui hoje, e o adubo que se usa é químico. Eu não utilizo adubos orgânicos, nada contra quem utiliza, tá? O Teste aqui no orquidário também não utiliza adubos químicos, que tem totalmente é bem balanceado, é bem feito, né? Então fica para vocês esse exemplo a ser seguido. Agora vamos andar, porque eu quero mostrar para vocês aquilo que eu falei no início aqui. Tudo isso atrás de mim aqui, olha, do início ao fim da estufa, são todos seedlings amarrados em pau de café. Pau de café, algumas cestinhas dessa que vocês estão vendo aqui é com sulfonites, mantiqueira. Mantiqueira. E aqui nós temos uma floração que eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Uma floração, não vou tirar daqui não, porque ela tá bem bonitinha. A floração da sulfonites mantiqueira. É uma sulfonites que nós vemos aqui, ó, que gosta de muita umidade. Tudo aqui está bem úmido. E o que eu posso mostrar para vocês sobre o pau de café desde aqui é um enraizamento absurdo, que é muito rápido, que eu mostro na minha casa para vocês e mostro também tudo isso em larga escala num orquidário profissional. Nós vamos andando aqui, Teste vai falar sobre isso. Só ressaltando aqui, que aqui, no caso, ele foi plantado já agora em janeiro. É uma planta recém-plantada, está em torno aí de 30 dias plantado, e você vê um enraizamento muito bom. Outra coisa que eu falo, como eu planto no café e eu molho só no máximo 3 vezes por semana, eu coloco um pouco mais de esfagno. Isso. Eu encosto a planta e encaixo um esfagno em cima. Então a planta aqui, ó, se você olhar, ele fica próximo à madeira, no caso o café, ou a casca de peroba, são os dois que eu mais utilizo. Os dois são muito bons para enraizamento. Quando vocês veem eu mostrando na minha casa, no meu orquidário isso, vocês não veem essa quantidade de esfagno. Justamente que, como o amigo acabou de lembrar, eu moro numa região quente, ele mora numa região fria. Então ele tem toda essa preocupação em como ele mora numa região mais fria, né, onde ele molha menos vezes as plantas, ele usa mais esfagno. Lembrando que temos sempre que aperfeiçoar o nosso cultivo ao nosso clima. Outra coisa que foi bem aqui é o plantio acoplado, com a madeirinha, cachepozinho que eles chamam de cachepô plástico para vanda.
foi muito bem e eu enchi ele. Isso aqui é porque tá tão úmido, olha aqui, ó. Tá vendo? E o esfagno, isso, né? E utilizando o adubo. O adubo, olha aqui, a bolinha verde, exatamente. Ó, ela tá uma planta bem sadia, se você olhar, olha que planta muito bonita. Saudável, muito linda. É uma planta que... Maravilhoso, maravilhoso. Aqui nós vamos andando bastante, porque tudo que a gente for mostrando vai servir como exemplo. Olha que linda. Essa safronites maravilhosa. Tudo aqui vai servir de exemplo para o que nós estamos falando e vocês vão tomando essas lições, esses aprendizados quanto ao cultivo, porque é uma aula sempre que eu venho aqui e vejo tudo isso. Outra coisa que a pessoa que cultiva orquídea ela tem que estar atenta é conhecer a planta que ela tem. O que é isso? Igual aqui, é uma planta que gosta mais de sol. Aqui é uma planta que gosta mais de sombra. Então por que ela está aqui? Porque aqui faz sombra aqui, a umidade daqui cai aqui, ela gosta de mais umidade. Aqui foi utilizado o esfagno, é um rolinho que a gente faz com tela. Você consegue fácil. Essa planta foi pouco tempo plantada aqui, ela foi tirada do vaso e plantada aqui e ela já se adaptou muito bem. Brotando bastante, já está brotando, enraizando, tem pouco tempo florescendo. de plantar. Florescendo já. Isso aí. A floração ainda não está no auge, mas já começou. Agora vamos andando, que eu quero mostrar mais florações para vocês aqui embaixo. Para quem ama bubonfilo, acho que tem uma coleção bem legal deles também. Essa aqui é uma coleção já de bastante tempo e que, olha só, levinho, gente. Olha o tamanho do vaso, leve. Ele tem olha metade aqui. de isopor dentro. Metade de isopor, substrato, com bastante esfagno, porque bubonfilo é uma espécie que gosta de um pouco mais de umidade. Olha só esse enraizamento. Imaginem isso florido aqui. Com certeza vai brilhar na exposição. Uma coisa que eu achava que bubonfilo gostava muito de cachepô. Aí eu fiz o teste nos vasos e verifiquei que ele no vaso, que era um cachepô, sempre ficava desidratado a planta. Depois que eu coloquei mais umidade, você vê a diferença. Olha o enraizamento, olha a brotação nova que está vindo. Então tá melhor. Olha esse lembrando que ele não fez nenhum corte, como nós falamos, ele simplesmente colocou o cachepô dentro de um vaso e olha só quantas novas brotações tem nesse vaso. Tudo isso bem clarinho, olha só, que eu mostro para vocês que aponto agora, são novas brotações. Então a espécie gostou muito desse cultivo aqui. Outra coisa interessante, né? Uma planta que eu acho linda é o Trichoglossus filipinensis. Isso aqui está com 15 dias, 20 dias de plantado no máximo. Olha o enraizamento no café. Fantástico. Então, e no vasinho, essa planta, ela é uma planta que no vasinho ela não está indo muito bem. Olha só. Quanta floração. Essa é a Pleurotalis. Lindíssima. Olha só, gente. Floração aqui. Incrível. Vou tentar pegar uma flor aqui e mostrar bem de perto para vocês entenderem como que é essa floração. É até difícil de pegar. Pega de baixo. Aqui, ó. Olha aqui. Conseguiu focar? Bem interessante. Muito, muito, muito linda. Está aqui mais sombreada. Um pouco mais úmida. Aí as microzinhas também vão bem no... Nossa. Aqui é um toquinho de sanção do campo já. Uma micro. Olha só o enraizamento aqui. Já começando a enraizar. Já começando a enraizar, bem bacana. Agora aqui temos florações bem exóticas para mostrar para vocês. Que eu nunca mostrei, vou mostrar agora dali. Nós vamos caminhando. Aqui tem uma bicolor lindíssima. Olha o tamanho dessa planta, gente. Olha essa floração. Impressionante. Estamos na época da Cattleya bicolor, que eu amo, gosto muito de Cattleya bicolor. Aí, Marco Júnior, aquilo que eu estava falando, que o orquidófilo conhecer o que ele está plantando. Isso aqui são Lélias púmidas, está em torno aí de 2 anos que foi tirado do frasco. E já vamos ver a floração nesse ano, no máximo no ano que vem já vai florir. Olha a qualidade do seedlingzinho, porque são plantas que gostam de bastante umidade. Isso aí você coloca umidade, elas crescem vigorosamente. Aqui já é outro plantio na casca de... Sobre conhecer as plantas, Tesh, quantas plantas no seu orquidário, nas estufas, você tem sem identificação? Não tem. Não tem, todas são identificadas. É muito importante que nós saibamos quais são as plantas que a gente cultiva, qual espécie. Até plantas híbridas, é importante a gente saber quais plantas foram cruzadas para gerar aquele resultado.
Porque sabendo qual é a genealogia da planta, a gente sabe como cultivar, porque nós vamos saber se a espécie gosta mais de frio, de calor, de umidade ou não. Isso é muito importante. Regra de cultivo. Uma outra dica, quem não tem em larga escala o plantio, é tirar do frasco e plantar direto na madeira. Isso aqui é um favor que eu fiz a um amigo, isso é uma planta de um amigo meu. Aí como ele estava com muitos ciúmes do cruzamento, eu peguei as maiores e já plantei direto no café. E olha o enraizamento com em torno de 30 dias de plantado, entendeu? E já estão muito, mas muito bem enraizadas. Você vê que a planta... Outra dica que eu dou é em relação, quando você pega para colocar na madeira, você primeiro encosta a planta na madeira, aí você vem com a buchinha de esfagno, aí depende da região, você vai colocar mais ou menos esfagno e coloca. Mas eu quando tiro da bandeja ou tiro do frasco, eu recomendo, mesmo que coloque pouco, mas colocar um pouco de esfagno para reter um pouco de umidade, que a planta ainda não está aclimatada, que lá é fechado. E tudo isso que nós estamos falando para vocês, eu já sei de cor aqui, tá? Porque eu tô aqui sempre no Orquidário do Teste, e ele sempre tá me falando isso, e muito do meu cultivo se deve a isso que eu aprendo sempre aqui. Isso que ele falou de encostar na madeira, de colocar o esfagno, igual vocês viram, eu faço em casa porque eu aprendi com meus amigos orquidófilos. Outra dica é você amarrar bem para a planta não ficar solta. Isso aí. Porque a Se planta não ficar solta, firme, ela não enraiza. Olha aqui outra vez o adubo. Tá vendo? Você vê a quantidade aqui até é um pouco mais do que o recomendável. Essa quantidade de adubo que eu pus aqui, mas você vê que não prejudicou, não causou dano. Não causou dano. Mesmo você colocando mais adubo, errando a mão em algo do tipo, ele é de liberação lenta e ele vai liberar somente aquilo que é necessário para... O único erro que esse adubo não aceita é porque ele é um adubo de 6 em 6 meses. É você não aguardar os 6 meses para você usar novamente. Usar novamente, né? E nem esperar passar um ano para usar de novo e achar que vai fazer efeito. Não, com certeza. Aí outros tipos de plantio, né? Esse aqui, fala pra gente sobre esse cultivo aqui, Teste. Isso aqui é cortiça, né? É uma cortiça. Eu não tenho acesso nenhum a isso, gente. Vamos mostrar, mas eu nem sei se vocês também terão. Isso aqui é um amigo meu trouxe alguns exemplares dessa cortiça. É uma cortiça que ela é muito resistente, a madeira apodrece e ela fica. E eu fiz um teste com Sophronides breve penduculata e eles estão indo muito bem. O enraizamento é excepcional. Aí eu fiz ou planta ele assim, como eu tinha pouco unidade, e eu também cortei, dividi e plantei na meia madeirinha, né? Vamos dizer assim, meia casca. Ela é uma planta, é bem resistente essa cortiça, e ela tem um enraizamento muito bom. Fica úmida, ela retém um pouco de umidade. Ela não, Vamos mostrar para vocês ficarem aguando igual eu aguo também, porque eu não tenho acesso a isso, só o teste. Então, ficou ótimo na coleção dele, parabéns. Olha que chique, essa daqui, ó. São 3 tipos de plantio. Horizontal, verticalmente e no meio. Inclinado. Todos eles vão muito bem, ó. Eu gosto muito de utilizar também ou esse fio plástico, que é descarte, resíduo de fio de energia, de internet, de telefone, internet. E eu gosto muito, para mim é o melhor, é o de algodão. O barbante. O barbante trançado, né? O barbante trançado, aquele bem mais grosso, mais resistente. Ele é muito engraçado, porque ele tá aqui, você deixa, ele vai ficar quase um ano, aí depois que ele sai sozinho. Isso. Eu uso aquela fita verde, aquele arame verde, mas é um custo bem mais elevado. Eu ainda me dou ao luxo de poder usar, porque eu tenho 1% do orquidário do teste. Tudo depende da quantidade do quantidade, custo. Isso aí. Como aqui é larga a produção, ele tem que pensar muito no custo dele, no visual estético. Nem precisa falar, porque vocês estão vendo aqui como que tudo é. Aqui, Marcos, de novo. Gente, eu não tô tendo pressa nenhuma de gravar esse vídeo, porque assim, tudo é informação, muito bom. Uma coisa interessante, essa planta é uma Schilleriana cerulea. Para mim, é uma das mais tops que eu tenho, que é uma planta muito legal. Essa planta, ela estava sempre desidratada. Ela estava desmistificando, né, Teste? Aí todo mundo acha que Schilleriana não deve ser plantado no plástico. Olha, não é um pé que eu tenho. Eu já mostrei para vocês em vídeo anterior. Gente, procurem na minha playlist aqui no canal Visitas a Orquidários, de muitos amigos meus. Vocês vão ver o primeiro vídeo aqui no Orquidário. Teste é um grande produtor de Cattleya schilleriana, colecionador, ele é apaixonado. A região aqui onde ele mora é uma região que o entorno dela, né, Teste?
ainda é habitat de Schilleriana. Então, assim, ele se dá a oportunidade de todos vocês também saberem que realmente tem propriedade de tudo que ele fala. Porque todas aqui que vocês estão vendo é coleção, tá, gente? Aqui são plantas que ele selecionou e é da coleção dele. Agora, outras também, lá de cima da outra estufa de produção, ele também mantém nesse cultivo. Uma coisa interessante de se mostrar, ó, isso aqui é uma planta que foi tirada 2 cortes. Foi vendido 2 cortes, é uma planta, para mim, a maior Schilleriana, que você já teve até a oportunidade de ver. E ela passa dos 14 centímetros de flor, 13, 14 e qualidade. Não é só tamanho. E aí a gente fez, olha, veio 3 brotações novas. Impressionante. Claro, sentiu um pouco, porque foi feito 2 cortes da planta, mas depois que plantou no vaso plástico, olha, e voltando a falar, todas as plantas minhas são identificadas com cruzamento e com quando ela é rebatizada. No caso dessa aqui, acho que nós batizamos ela de brutalidade, porque ela é uma planta muito grande, entendeu? E aí tá aí, ó. Aqui tá com minha coleção, a coleção mais nova de Schilleriana. E agora nós vamos mostrar aqui um pouco as púmilas. Púmila é uma espécie, né, a Drollelia púmila, que eu não cultivo, infelizmente, porque eu não tenho clima. Toda vez que eu visito meu amigo Fábio Testa, eu falo bem assim, eu queria ter clima para cultivar isso. Ele sabe. Porque eu não tenho. Calor. Você que mora no calor, beira de praia, nível do mar, não compre púmila nunca na sua vida. Vai morrer. O Testa que mora numa região um pouco mais alta, né, um pouco mais de altitude, sombreamento aqui no orquidário dele. Umidade também, então ele pode cultivar e cultiva muito bem. O que ele falou do calor, olha o que aconteceu. Esse último mês de janeiro foi um dos meses mais quentes, sem chuva. Ela sente, abortou. Mas essa aqui é uma púmila semi-alba, que é do nosso cruzamento aqui, que tem. Então é umas plantas muito interessantes. A coloração da púmila tem uma variedade muito grande. Muito grande a variedade de coloração dela. Então são todas plantas também que requerem um pouco mais de umidade, um plantio totalmente diferenciado. E tá bem bonito. Vocês vão numa visão geral aqui. Deixa eu pegar essa aqui para mostrar para vocês. Tá bem uniforme a floração delas para vocês terem um parâmetro da floração da púmila. A púmila lembra muito a Prestans, mas tem um vídeo meu aqui explicando para vocês a diferença entre a púmila e a Prestans. Tem uma coisa que eu falo sempre. Vamos lá. Novamente, relembrando a vocês então. Púmila, aqui tá a coluna, tá vendo? A púmila, se você olhar por dentro da púmila, ela tem uma cristazinha. Olha aqui. Eu já falei isso em vídeo e agora é o teste falando. Abrindo aqui o labelo. Olha só. Esse alto relevo aqui, ó. Oi. Esse meiozinho aqui, ó, onde eu tô com o dedo aqui. Tá vendo? Ela tem esse alto relevo. Impressionante. Outra coisa interessante, na púmila, ou ela encosta ou passa pouco o labelo. Aqui, aqui. A Prestens, ela faz um charuto. Realmente, ela abraça. Isso, assim, ela abraça. Ela junta. Muita gente chama a Prestens de orquídea charutinho exatamente por isso, porque ela enrola. Então, continuando. Vamos andando. Epidendro, que é a minha paixão, que eu gosto muito. Esse é um epidendro híbrido. Essa planta veio de que lugar, Teste? Essa é uma planta que veio dos Estados Unidos. Estados Unidos, olha só. É um epidendro maior do que... É um híbrido, né? Mas é um epidendro de um tamanho maior. Isso aí. Outro plantio acoplado que está dando muito certo são plantios das encíclicas, que todo mundo acha que só vai bem na madeira, madeira. No plantio acoplado, olha a quantidade de broto novo. Esse aqui, que rebentou sem querer... Mas ele já tá vindo, olha só. Aí eu não fiquei com dó de jogar fora, eu coloquei aqui, ele já vem com 2 brotações novas, um bulbo com 2 brotos novos. É uma planta que eu gosto muito, as encíclicas também são plantas interessantíssimas. Não tem segredo quanto a sol, não tem segredo quanto a adubação. Altitude, nada. Altitude, nada. É simplesmente o cultivo. Você cultivando bem a sua planta, a sua orquídea, ela vai te responder com brotação, com enraizamento. Não tem por que você pensar em nada de adubo milagroso, nada de fazer muita mistura de ingredientes, de química, porque tudo isso aí é passado e a gente está desmistificando sempre. Aí, Marco Júnior, isso aqui é um amico, é uma Stelis. Olha, e a gente faz alguns arranjos, né? Para amico, que é uma sapucaia, eles vão muito bem. Tanto plantado dentro, quando você vira a sapucaia e planta por fora também, vai muito bem. É muito interessante. Bem legal. E aqui é um gramatofilo. Né? Olha aqui. Já está no final de floração. Nunca mostrei um gramatofilo em vídeo, vou mostrar agora. Final de floração, como o Teste falou.
Vocês podem ver aqui a florzinha dele, que é bem bonita mesmo, diferenciada. E tem aquele outro lá que é seria o albo citrus, alguma coisa assim, em relação a um gramatofilo com variedade de coloração. Uhum. É legal. Vamos andando aqui então, pra gente mostrar tudo aquilo que é interessante ser falado. Olha que lindo, mais um dendróbio florido. Como eu falei pra vocês que o teste coleciona, mais um da coleção aqui. Lindo, lindo, lindo. Esse é o Wikibee. Bem suave, Wikibee. Parece o nome de telefone. Aqui nós temos cápsulas, né? O melhoramento genético sempre continua. Aqui é uma catlé tigrina, que muitos conhecem como catlé Leopold, né? É uma alba trilabelo maravilhosa, que o Fábio Teste teve a grande Outra coisa, Marco Júnior. sacada de cruzar pra gente. Ó, uma coisa interessante, quem não gosta de usar muito produto químico, é um controle manual, vamos dizer, mecânico da coisa, né? Isso é atrativo, ele é para trips, se você olhar de perto é cheio de insetozinho, e aí diminui a população dentro do seu orquidário, vai diminuir, né? Uma coisa legal de se fazer. Eu tenho que adquirir pra mim isso daí, eu não tenho no meu orquidário, mas vai ser muito bom ter. Olha que lindo esse híbrido aqui, gente, maravilhoso. Coloração muito bonita, bem diferenciado. Novamente nós voltamos aqui, né? Um outro lugar das bancadas, onde tem aqui espécies, né, de Phalaenopsis. Não, esse aqui, aqui são os Dorites. Dorites. Olha que Dorites interessantíssimo. Me confundi porque olha só a confusão que eu faço e que algumas pessoas podem fazer também. O vegetativo é todo de Phalaenopsis, gente. Mas é bem menorzinho, né, Teste? Lembrando que ela brota, né? Brota com mais fácil muito do que uma Phalaenopsis, bem interessante. Olha, esse A aqui é floração muito dela. interessante Vamos também. mostrar de pertinho aqui a floração da Dorites. É uma espécie, né? E essa aqui daqui, também. Ó, e é bem florífero. Ele está florindo aqui, já vem outra haste aqui embaixo. Ele é uma planta de... É legal, eu bem acho interessante. Assim, fica muito tempo florido. E é uma planta, já que na realidade ela gosta mais de calor do que frio. Para mim aqui eu tenho uma pouca dificuldade em colecionar. Mas como eu gosto muito, a gente vai se adaptando, né? É. Aí uma tigrina que chama de um labelo plano. Uhum. Eu acho interessante, mas... Esse híbrido aqui é quem, Teste? Esse é um híbrido de braçávola, um híbrido americano também. Americano, né? Braçávola com... Deixa eu ver aqui. Não, é a Little Mermaid. É Já um mete híbrido bem- batizado já, é bem que complexo a gente já já, não é. sabe o que tá, mas ele tem braçávola no meio. É um híbrido muito florífero, cresce Nossa, bastante, cheirosa. É a muito pequena cheiroso. sereia, né? É. Pequena sereia, a tradução. Bem interessante, bem bonitinha. Aqui a gente tem uma planta, que é uma LC mini púrpura rubra. Ela está com aproximadamente 20 dias de cortado. Você vê que ela já está enraizando nesse plantio com Bem casca evidente. de peroba e sphagnum. A gema aqui já começou a apontar também, que quer brotar, né? Isso. E um conselho que eu dou. Quando acontece igual aqui, que a planta emitiu, que eu não vi, que ia florir, senão não tinha cortado. Mas como eu cortei e veio flor, você tem que vir aqui e com a mão, não aconselho vir com tesoura, você quebra fácil. Por que isso de quebrar? Importante. Porque a planta para de nutrir a flor, ela vai ter nutriente e força para brotar e enraizar mais rápido. Se olhar aqui, ela vai crescer muito mais rápido, ela não vai perder nutriente e força para manter a planta 20, 30 dias. Então aí a planta Essa é uma dica que eu dou, já falei em vídeo para vocês, e novamente um orquidófilo mais experiente falando. Tem muita gente que vê a planta desidratando, definhando, né, não se desenvolvendo e ainda assim deixa florescer. Uma dica que se dá é você não deixar a planta florescer, corta a floração para que ela passe a se nutrir e poder enraizar, melhorar. Outra coisa também é cuidado com cápsulas, né? Plantas frágeis que não estão bem nutridas não podem e não devem gerar uma cápsula porque é muita energia que é gasta ali, né? Tem cápsula, você leva aí 1 ano, né? Então é 1 ano ela nutrindo
uma coisa. Então isso aqui é muito importante. Você acaba querendo, que eu quero ver mais um pouquinho, que eu quero, e acaba perdendo uma planta por causa de uma floração. Então é melhor quebrar, que aí ela vem com muito mais Preserve força. a planta, que ano que vem você vê floração de novo e nos anos subsequentes também. Não, com certeza. Então, nós vamos encerrar o vídeo agora. Com certeza, se a gente quisesse falar mais, né, Teste? Passaremos o dia inteiro gravando para vocês, porque é sempre assim, muito gratificante. Teste, obrigado mais uma vez. E o Orquidário Teste agradece a presença do amigo, e quem quiser visitar, estamos portas abertas todos os Portas dias. abertas em exposições pelo Espírito Santo, Brasil afora. Orquidário Teste sempre presente, agraciando muitas coleções Brasil afora. E a minha também, né, gente, que eu sempre mostro pra vocês, porque assim, tem muitos itens do Orquidário Teste e o melhoramento genético é avançado. Com certeza. É isso que um orquidófilo tem que ser preocupado. E agradecer a vocês, novamente, por estarmos aqui todos juntos, mais uma vez nessa filmagem. Deixa o like no vídeo. Se você que assistiu toda essa beleza ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque para mim é muito importante a presença de vocês aqui comigo sempre. No mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.